Olá, olá pessoal, estamos de volta para o nosso segundo bloco dos estudos sobre o direito das obrigações. Nós tivemos um primeiro bloco com normas e noções introdutórias ao direito das obrigações, identificamos o direito das obrigações geograficamente no Código Civil, como o primeiro livro da parte especial, relembramos alguns pontos da parte geral, e identificamos conceitos, fontes e elementos constitutivos da obrigação. Agora, passaremos então ao estudo das modalidades obrigacionais. E, em verdade, o legislador começa o livro das obrigações já tratando sobre a primeira modalidade. Lá no artigo 233, artigo que inaugura a parte especial e, consequentemente, o livro 1, livro das obrigações, o legislador já começa falando sobre a primeira modalidade obrigacional, objeto de estudo dos próximos blocos e aulas que nós teremos sobre o direito das obrigações. Para tanto, eu preciso apenas relembrar com os senhores que a relação obrigacional terá como objeto imediato uma prestação. E existem apenas 3 prestações no direito obrigacional, correto? Quais são? Dar, fazer e não fazer. São as 3 obrigações existentes no contexto do direito civil. Ok? Então, essa primeira classificação de obrigações que nós trabalharemos é exatamente a classificação quanto à prestação, quanto ao objeto. Por isso falaremos sobre 3 grandes espécies obrigacionais. Quais sejam? Dá um chute aí. Obrigação de dar, fazer e não fazer. Se nós estamos classificando as obrigações quanto à prestação, quanto ao objeto, sabemos que existem apenas 3 prestações. Falaremos agora e nas próximas aulas, sobre 3 espécies obrigacionais: dar, fazer e não fazer. E até lanço um desafio. Abra aí o seu Código Civil, a partir do artigo 233. Vai lendo os capítulos e seções. Você vai ver ali, ó, obrigação de dar coisa certa. Obrigação de dar coisa incerta. Obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Está aí. Estão aí as primeiras espécies obrigacionais. Classificação de obrigação quanto à prestação. Aí nós teremos classificação quanto ao número de objetos e sujeitos, onde aparecerá a obrigação alternativa, obrigação divisível, indivisível e solidária, que são as próximas aí, se você for observando o seu Código Civil. Mas as primeiras, obrigação de dar, fazer e não fazer. Classificação quanto à prestação. Nesta aula, nós falaremos, no próximo bloco, sobre as obrigações de dar coisa. Deixaremos para a próxima aula as obrigações de fazer e de não fazer. Por ora, trabalharemos a primeira espécie e numa aula com 2 blocos, sim. Por quê? Porque essa primeira espécie possui algumas subespécies. A obrigação de dar coisa, ela se dividirá em dar coisa certa e dar coisa incerta. E o dar coisa certa ainda se dividirá em entregar e restituir. Por isso é que nós levaremos aqui um pouquinho mais de tempo para tratar sobre essa primeira espécie e as suas subespécies. Antes, gostaria de destacar o seguinte. Quando falamos em obrigação de dar, nós estamos no contexto daquelas relações obrigacionais que envolvem a entrega de um bem, a entrega ou restituição de alguma coisa. Pense aí nas variadas relações obrigacionais que podem existir no mundo jurídico, considerando as fontes que nós identificamos no último bloco. Contrato, ato unilateral de vontade, ato ilícito. Pensa aí nas muitas relações obrigacionais, sejam decorrentes de contrato, ato unilateral, ato ilícito, que envolvem a entrega de uma coisa, ainda que dinheiro.
ainda que dinheiro. Pois bem, todas essas relações obrigacionais estão nessa espécie. Obrigação de dar. Obrigação de dar é aquela que tem por objeto imediato a entrega de um bem, de uma coisa corpórea, seja dinheiro, móvel, imóvel, fungível, infungível. Toda relação obrigacional que se resume na entrega ou restituição de uma coisa, de uma res, seja transmissão da propriedade ou posse desta coisa, estamos no contexto das obrigações de dar. Essa primeira espécie obrigacional regulamentada pelo Código Civil. Mas disse, a obrigação de dar, primeira espécie, se subdivide em algumas espécies. A obrigação de dar, ela se subdivide primeiro em duas. Dar coisa certa, dar coisa incerta. E a obrigação de dar coisa certa ainda pode ser dar coisa certa, modalidade entregar, tá? Aqui o dar como entregar, ou restituir coisa certa. Professor, por que o senhor não colocou entregar? Porque dificilmente numa prova você vai encontrar a expressão entregar, tá? Então, se o enunciado utilizar apenas a expressão dar, né, ele está nessa modalidade aqui, ó, dar, na modalidade entregar coisa. Porque se for obrigação de dar coisa certa, restituir, aí ele vai usar a expressão restituir. Ok? Por isso que eu não coloquei aqui no nosso slide entregar, porque dificilmente vai aparecer em alguma prova essa expressão. Ok? Primeira espécie obrigacional quanto à prestação. Obrigação de dar que se subdivide em 3 subespécies. Dar coisa certa, restituir coisa certa e dar coisa incerta. Professor, qual é a diferença de coisa certa e coisa incerta? Sendo que este é o primeiro critério diferenciador das subespécies da obrigação de dar, né? Qual é a diferença entre coisa certa e coisa incerta? Coisa certa é aquela absolutamente determinada e individualizada quanto às suas características. Portanto, determinada absolutamente com relação à sua quantidade, qualidade e outras características, de modo que, para o mundo jurídico, este bem será único. Único. Essa é a palavra-chave. Dar coisa certa é ou melhor dizendo, coisa certa é o bem perfeitamente determinado e individualizado. Quanto a todas as suas características. A identificação realizada antes da fase de execução da obrigação torna a coisa única. Perfeitamente determinada e individualizada. Individualizada quanto a todas as suas características. Muito embora possa existir vários bens a este semelhante, este é único por ao menos uma característica. Por isso, veja bem como é fácil de raciocinar nesse contexto. Eu estou te vendendo o meu carro. Marca X, modelo Y, placa ABC 1234. Estou te vendendo o meu carro, usado. Placa X, modelo Y,
né, 2018, placa ABC 1234. Contrato. Contrato de compra e venda. O contrato é fonte de obrigação. E nesta obrigação oriunda do contrato, eu tenho o débito, eu, vendedor, tenho o débito de te entregar o carro. Esta obrigação de dar coisa é dar coisa certa ou incerta? É dar coisa certa. Porque embora existam muitos outros carros do mesmo modelo, mesma cor, mesmo ano, este tem ao menos uma característica que faz dele único no mundo jurídico. Qual? A placa. ABC 1234. Ainda tem a quilometragem. Ou seja, ele possui características que o individualiza no mundo jurídico. Por isso, coisa certa. Coisa certa. No contraponto, a coisa incerta não é indeterminada. Tá? Cuidado com esse joguinho de palavras. A coisa certa é determinada. Então, a coisa incerta é indeterminada. Não, não. Até porque sabemos que o objeto de uma relação jurídica precisa ser determinado ou pelo menos determinável. Então, em verdade, se a coisa certa é aquela perfeitamente determinada e individualizada, a coisa incerta é a coisa determinável. Ela deverá ser identificada, ao menos quanto ao gênero e quantidade, mas não está, no âmbito contratual, não está acordado entre as partes um bem com características próprias e únicas. De modo que existem outros bens que, se forem entregues ao credor, também satisfará o seu interesse. Perceberam? A coisa incerta não é indeterminada, ela é determinável. Até porque ela tem que ser identificada, pelo menos, quanto ao gênero e quantidade. O que a diferencia da certa é que a incerta, embora identificada quanto ao gênero e quantidade, pode ser substituída, ela não é única. Ela pode ser substituída por outras coisas que guardem as mesmas características. E se outras coisas, ou se outra coisa com as mesmas características for entregue ao credor, certamente satisfará a pretensão dele, satisfará o interesse dele. Aí é a grande diferença. Coisa certa é coisa única. Coisa certa é coisa única. Individualizada. Absolutamente, perfeitamente determinada. Incerta não, é determinável. Possui ali as características mínimas. Mas, a priori, qualquer bem com aquelas características identificadas que for entregue, certamente satisfará o interesse do credor. Ok? Então, dar coisa certa, coisa incerta. Vimos a diferença de coisa certa e coisa incerta. Vamos falar sobre a obrigação de dar coisa certa nas suas duas modalidades. Ok? A obrigação de dar coisa certa, ela é regulamentada por dois princípios fundamentais. Dois princípios são elementares no que toca, no que diz respeito à obrigação de dar coisa certa. Lembre-se que a coisa certa é coisa única. Coisa perfeitamente determinada e individualizada. De modo que possui ao menos uma característica que a individualiza no mundo jurídico. E se ela é única e é o objeto dessa relação obrigacional, só ela. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado,
ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Nós, eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br, que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.